Alô, alô pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos dar uma olhadinha como estão as coisas no nosso mundo. O que vocês acham? Será que hoje está melhor do que ontem ou deu uma pioradinha? Vamos ver aqui. Nosso Brezhnev, nosso Pravda, nossa União Soviética. A primeira matéria que nós vamos dar uma olhada aqui. O que eles estão falando? Esse aqui é o site American Greatness, falando sobre como Biden hoje seria apenas um presidente só de nome, porque eles estão cada vez mais parecidos com a antiga União Soviética, onde o Leonid Brezhnev que já estava em um estágio avançado também de demência, e mesmo assim permanecia no cargo e ficou assim nos últimos 6 ou 7 anos, sem capacidade nenhuma de governar. Eles contam um pouquinho dessa história, e é de espantar como é semelhante, e é de espantar também imaginar que os Estados Unidos chegou nesse ponto. Mas é bom sempre olhar um pouquinho para o passado para que a gente consiga perceber um pouco do que vem aí pela frente. Então, o Leonid Brezhnev liderou a União Soviética como secretário-geral do Partido Comunista até 1982, mas como a maioria dos apparatchiks russos que fumavam, bebiam e ganhavam peso excessivamente, ele envelheceu prematuramente. Também como eles, suas deficiências nunca o levaram à abdicação, ou seja, ele não tinha mais condições, mas continuava dirigindo o país, entre aspas, No final dos anos 60 e início dos 70, Brezhnev estava doente demais para viajar ao exterior ou fazer aparições públicas. De fato, sua debilidade deixou a União Soviética sem um líder real pelos últimos 6 ou 7 anos de seu mandato. Brezhnev escapou impune porque a mídia controlada pelo Estado soviético adulterou fotos e vídeos para atestar sua suposta saúde vigorosa e seu constante envolvimento prático. E não é exatamente isso, pessoal, que acontece com a mídia. A grande detentora do monopólio da mentira hoje é a mídia mainstream. Não estou dizendo em que país, não estou dizendo quais veículos, cada um conclua como quiser. Mas veja como eles são, o Pravda. Vocês sabem o que significa Pravda em russo? É a verdade. Então, eles usam a palavra verdade para contar um monte de mentiras. A mídia, Não estou falando do Pravda exclusivamente. E hoje nós vemos essa reviravolta aí, onde agora estão dizendo que o Biden vai mesmo concorrer à eleição porque ele está muito bem e não há nada de problema nele, ele está totalmente são e etc. E o povo americano, uma parte deles, como a Whoopi Goldberg, que disse que se o Biden defecasse nas suas calças, ela ainda assim votaria nele. Essa parte do povo que, na minha opinião, tem uma doença moral muito grave, vai votar nele de qualquer maneira, caso ele seja realmente presidente. Igual, como diz a reportagem aqui, eles chamam o povo daquela época, o povo soviético, de cínico, que deu de ombros, porque eles estavam acostumados há muito tempo com sua mídia mentirosa e as falsidades que eles vendiam. E não é bem assim também em um certo país, aí que uma boa parte de vocês está com os pés fincados agora. Será que não é assim também? O povo faz de conta que não vê? Tanto de um lado quanto de outro. Aliás, grande parte do problema aqui no Brasil é do próprio povo. O povo coloca no poder aquele tipo de elemento com quem ele se identifica. Ah, mas eu fui enganado. Tudo bem, mas quando você é enganado uma vez é uma situação. Agora, quando você é enganado 2 vezes, aí a culpa é sua, Tem uma frase, inclusive, que diz: se ele te enganar uma vez, a culpa é dele. Agora, se ele te engana 2 vezes, a culpa é tua. E é isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos. Será que eles vão levar os Estados Unidos a ser uma União Soviética? Quem me acompanha lá desde os idos da década passada, a gente já está há um tempinho aqui, já mais de 10 anos, 12, 13, sei lá, já tanto tempo aqui nesse tal de YouTube que alguns se lembram quando a gente publicava aquele vídeo do Yuri Bezmenov, o agente da KGB, que dizia que toda essa agenda woke que nós vemos no Ocidente era uma criação russa. E pode até ter sido, só que hoje nós vemos que uma vertente ocidental abraçou
esse desmonte, né, da cultura ocidental para substituir ela por uma massa disforme, né, para a implantação de uma organização única global, né? E a Câmara dos Estados Unidos, que é majoritariamente republicana, aprovou uma lei chamada SAVE para impedir que cidadãos não votantes votem. Olha só, aí a gente acha que a democracia norte-americana é perfeita, né? Então, como assim impedir que cidadãos não votantes votem? Se eles não são votantes, como é que eles vão votar? É porque cada estado lá tem uma regra, cada região tem uma regra, e aí uns votam pelo correio, outros não precisam se identificar, e enfim, cada um tem um sistema diferente lá e acaba que há uma suspeita aí de que os migrantes ou imigrantes ilegais pudessem acabar votando, né? E aí, como vocês viram, acho que não foi aqui, foi lá na comunidade fechada que eu divulguei que só nos últimos 3 anos, sem contar o ano de 2024, que ainda não tem dados, 6 milhões de imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos. Só nesses últimos 3 anos, 21, 22 e 23. 24 de certo ainda mais, né? E 6 milhões de pessoas fazem diferença. Quem que vocês acham que eles votariam se eles pudessem votar? O Trump, que fala em fechar as fronteiras e mandar todo mundo para casa, ou no Biden, né? A resposta é um pouco óbvia. Então, a legislação que exige comprovação de cidadania americana ao se registrar para votar foi aprovada na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos com apoio bipartidário na tarde de quarta-feira. No entanto, a grande maioria dos democratas votou contra a medida sensata. Por que será, né, que eles votaram contra? A maioria de 216 republicanos e 5 democratas votaram para aprovar o Safeguard. Veja, só 5 democratas. NAI, 198. Sim, 5. Aí você pensa, bom, mas isso seria o óbvio, né? Como é que eles podem votar contra? Então agora vai prevalecer a lógica, né? Eles pelo menos votaram contra, mas foram derrotados. Mas aí a gente vê aqui no Breitbart. Joe Biden promete bloquear projeto de lei que exige prova de cidadania americana para votar e chama a votação de não cidadãos de extraordinariamente rara. Ou seja, não precisa mudar a lei aí, porque é tão raro aqueles que eventualmente vão lá votar sem ser cidadãos, que isso aí é uma besteira, mas se é uma besteira, por que não aprova, né? Então ele está aparentemente prometendo bloquear uma legislação conhecida como Lei da Salvaguarda da Elegibilidade do Eleitor Americano, SAVE, para exigir prova de cidadania americana antes que um candidato fosse registrado para votar em eleições federais. Agora você imagine o absurdo. Aí eu sou um cidadão brasileiro, vou lá para os Estados Unidos, tiro férias aí de uma semana, vou lá e voto em quem eu quiser e venho embora. E que se lasque os Estados Unidos. Já pensou? Qual a lógica disso? Então, óbvio que tem que proibir quem não é do país de votar no país. Isso não tem nem a mínima lógica quando você tem o destino da sua vida nas mãos de um político, né? A maioria deixa isso acontecer, as pessoas ainda acreditam, né, que os políticos vão salvá-las da infantilização, né, salvá-las da vida, né, que vão carregar elas no colo como o papai e a mamãe, né? Então elas vão lá e colocam o destino dela nas mãos de um político, que é absurdo, né? É absurdo pensar isso. Mas enfim, como a maioria faz isso, como é que pode deixar com que outro que nem é cidadão daquele país vá lá e decida o destino do país que ela vai viver? A lei federal foi interpretada para proibir os estados de verificar se você é um cidadão, embora tecnicamente a lei diga que você deve ser um cidadão, diz Royal Breitbart. Por isso que eles querem mudar. Já é ilegal para não cidadãos votarem em eleições. É um crime federal punível com prisão e multas. A suposta justificativa para esse projeto de lei é baseada em falsidades facilmente refutadas. Isso aqui é a Casa Branca que está dizendo. Então, eles estão dizendo, não, isso aí é uma lei desnecessária, já existe lei para isso, nada disso está acontecendo. Circulando, como diz o guarda, né? Circulando, não há nada a ver por aqui. E Taiwan Sun diz o seguinte: 66 aeronaves, pessoal, não foi uma bomba aqui do lado, foi. O pessoal está construindo aqui, reformando alguma coisa aí,
deixaram cair alguma coisa. Não sei se ouviram também. Mas toca o barco, vamos assim mesmo. O Taiwan Sun diz o seguinte: 66 aeronaves chinesas detectadas pairando em torno de Taiwan, enquanto a China posiciona porta-aviões no mar das Filipinas. A pressão continua em cima de Taiwan. As coisas não estão melhorando no mundo, então a cada vez que vocês vierem aqui, vocês vão estar informados de algo um pouquinho mais complicado em relação ao que era no dia anterior. Né? Dificilmente as coisas têm melhorado. E olha só o número, né? 66 aeronaves. Quem está comigo lá na comunidade fechada, né, principalmente quem está um pouquinho mais adiantado, já conhece o significado desse número. Ah, mas foi só uma coincidência. Pode ser também. 180 quilômetros, 116 milhas, etc. Enfim, o caso aqui é que a pressão continua. Não vamos devagar muito. Ainda no Taiwan Sun, norte da Ucrânia, sofre com escassez de energia e água após ataques russos. O desmonte da Ucrânia, um povo valoroso, continua, né? E esse desmonte vem numa comunhão de esforços, né, do Ocidente e da Rússia, unidos aí destruindo a Ucrânia, segundo a minha visão, essa é a minha opinião. Estão os dois lados aí juntos, conseguindo demolir a Ucrânia. Ataques russos durante a noite deixaram mais de 100 mil famílias sem energia no norte da Ucrânia e cortaram o fornecimento de água para a capital regional Sumy. Os ataques que ocorreram no final de julho, isso aqui é a tradução que está errada, tá, pessoal? Tradutor automático. Os ataques que aconteceram agora 5 de julho danificaram a infraestrutura energética da região, de acordo com o Ministério de Energia da Ucrânia. Posteriormente, drones russos atacaram a cidade de Sumy, interrompendo linhas de energia e cortando seu abastecimento de água. Ah, Jason, mas o Ocidente está defendendo a Ucrânia. Bom, estão defendendo a Ucrânia, mas não estão atacando a Rússia, né? Então, quer dizer, é aquela estratégia do jogo de futebol, né? Quem não vai para o ataque acaba levando gol, né? Quem fica só na retranca, só na defesa, acaba levando gol. Por que eles não atacam a Rússia? Porque tem medo que se pelam, né? Essa é a verdade. Ou, pelo contrário, isso parece a coisa mais lógica, né? Mas pelo contrário, talvez o objetivo fosse desde o começo esse mesmo, que vocês estão vendo aqui. O governo Biden descongela carregamento de bombas de 500 libras para Israel. Mas o envio de bombas de 2.000 libras continua sob revisão. Então, tem essas sanções e pressão, enfim. O deputado Michael McCaul, presidente republicano do Texas, né, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, disse na semana passada que Biden suspendeu transferências de 7 sistemas de armas para o Estado judeu. E aí tem quem diga que os democratas, na verdade, estão em boa parte contra Israel e tem uma parte mesmo que apoia os palestinos. Enfim, aí continua essa disputa dentro dos Estados Unidos porque, como a gente sempre falou, o que acontece na nação mais poderosa do mundo, e ainda não é China, não é Rússia, nem as duas somadas não confrontam ainda os Estados Unidos. E os Estados Unidos tendem a cair, mas não porque as nações do entorno vão conseguir fazer isso, mas é porque tem muita traição interna, né? Uma casa dividida. E tem gente que prefere destruir o próprio país para ver o vizinho mal, do que ele viver bem, mas ver o vizinho vivendo melhor do que ele. Né? Então, ele prefere os dois vivendo na M, né, do que um bem e outro melhor. Então, o que acaba acontecendo? Né? A inveja acaba destruindo tudo. Né? E, por fim, a delegação israelense desembarca no Catar para negociações sobre reféns. Isso aí ainda continua, ainda tem reféns nas mãos lá do Hamas. E o Catar, eu já falei para vocês, acaba sendo um local aqui onde há um local, né, para que os dois lados negociem. Né? É o único lugar onde eles podem pacificamente tentar chegar a um acordo. Deve ser difícil, né? Inimigos dessa monta sentarem frente a frente e negociarem esse tipo de coisa, mas é o que acontece. E aí ainda estão tentando negociação enquanto a guerra continua. Enfim, nada muito novo no fronte por lá, né, do Oriente. Pessoal,
esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.